você é permitido fazer várias coisas que habilitam uma atuação de um neobank, basicamente falando. Mas a gente não tem aquele lance banco, não é, o cara não está sujeito a Basileia, ele não tem efeito multiplicador do dinheiro, ele não capta aqui para poder emprestar ali, tem a questão de segregação, né? O recurso fica apartado de forma que se quebrar tá preservado, mas o que vai dar, de certa forma, um impulso para fazer aquilo que o banco faz foi o mercado de capitais. Exato. Porque aí ele não está captando dentro ali das duas pontas, fazendo essa operação de banco, mas ele tem tudo que dá para fazer e vem um cara de fora e injeta, né? Eu acho que seria interessante falar um pouco Então, lembrando, né? As lições de pagamento, que tem regra própria, ela prevê pagamentos. Sim. E o crédito do cartão de crédito é diferente do empréstimo. Exato. O crédito eu acredito que o Bruno Diniz vai me pagar no final do mês o extrato. Isso não é financiamento, isso é dar crédito. Eu acredito que, do verbo credere, eu acredito que você vai me pagar, que não é financiamento. Por isso que o Nubank, quando entrou como uma IP, ele podia fazer isso. Só que como é que fazia o rotativo? Aí vamos usar a criatividade. Um banco pode emprestar, sim, o banco empresta, tá? E o banco pode ceder empréstimos que ele gera na carteira. Aí se você olhar a regra, diz assim, um banco pode ceder para dentro do sistema financeiro nacional, ou seja, para outros bancos, ou para fora do sistema financeiro nacional. A única condição é que quando um banco cede os seus empréstimos para fora do sistema financeiro nacional, ele não pode garantir, não tem direito de regresso, ou seja, tem que ser um true sale. Em outras palavras, tem que tirar do balanço e sai do balanço do banco. Sim. E aí você continua lendo a regra e fala assim, tem uma periodicidade de quando esse empréstimo... Não tem também. Puxa, então vamos lá sentar com o pessoal do Nubank, como é que a gente pode fazer o rotativo? Vamos fazer uma parceria com um banco que vai emprestar, então de fato quem empresta é o banco, só que na sequência esse banco não quer ficar com esse empréstimo. Sim. Quem é? Nubank. Ninguém conhecia Nubank, eu não vou querer ficar com esse risco de crédito, não conheço. Então eu vou vender de volta para a própria Nubank ou para... E aí entra, quem que poderia comprar isso? Olha, existem veículos de securitização. Sim. Então uma securitizadora que emite debêntures, capta dinheiro, pode comprar recebíveis empréstimos. Sim. Ou um FDIC, que capta recursos, né, no mercado via cotas e usa esse dinheiro para comprar esses recebíveis, que pode ser um empréstimo. E qual que é a beleza? É que se você faz um endosso de uma CCB, de um contrato de empréstimo, que é um título de crédito, você herda esse título de crédito, inclusive com as condições financeiras, os juros, que são acima da lei de usura. Porque quem emprestou é banco e banco não está sujeito à lei de usura. Então, se eu colocasse isso num veículo tipo o FDIC, que compra esses recebíveis, existe aí um segundo ponto, é que o FDIC ele não é uma empresa. Sim. E, portanto, ele não paga imposto. Então, todos os juros que vão entrando nesse fundo, eles não são tributáveis, há um diferimento de imposto. E aí, obviamente, como tudo na vida, né, junto com morte e impostos, né, são coisas fundamentais, né, os investidores estrangeiros que na época entravam no Brasil para comprar cotas do FDIC, primeiro, não pagavam imposto sobre esses juros, e lembrando que a gente está falando de juros muito acima do mercado americano. Sim. Porque aqui no Brasil, né, o custo de captação do funding, o custo da taxa básica dos juros sempre foi mais alto, o risco país. Então, a taxa de juros do cara que toma emprestado sempre foi mais alta. Então, ele comprava esse papel via fundo, com diferimento de impostos. Sim. Esse fundo ele compensava lucros e prejuízos sem pagar imposto. E em algum momento, na hora que esse cotista estrangeiro decidisse sair do fundo, ele vende essas cotas e vai pagar ganho de capital, que é a diferença de quanto ele colocou e quanto volta. Então ele colocou R$1 bilhão, volta 3, ele vai pagar 2 bilhões, 15%. 15. Então, na conta de um americano, e aí nesse aspecto, os Goldman, Morgan Stanley foram os grandes precursores desse mercado, que também, obviamente, se interessavam por tecnologia, gostavam dessas empresas, falaram o seguinte, olha, eu vou comprar essas cotas, vou investir aqui com você, no final do dia eu vou pagar 15%, que eventualmente eu consigo até ter um retorno desses 15% por conta tributária da lei americana, então eu vou ganhar uma taxa de juros, mesmo comprando um hedge, porque as operações são em reais, ainda muito acima do mercado. Puxa, me interessa muito, então eu vou convidar os meus clientes e eu mesmo, o proprietário, vou investir. Sim. Então, o que aconteceu é que este mercado de crédito, antes mesmo das fintechs de crédito, já tinha esse modelo. O banco empresta, cede para um FDIC, esse FDIC compra tudo isso, então ele dá liquidez para essas operações e ainda o investidor tem um incentivo, porque ele paga muito menos imposto. E aí, com a tecnologia de crédito aprimorando,
né? Eles começam a ver, puxa, mas o default rate, sei lá, da Neon é menor do que o padrão dos bancos, porque esse cara usa outras fontes de tecnologia, outras fontes de informações para dar crédito. Puxa, então eu vou colocar mais dinheiro no fundo, porque eu estou tendo mais retorno. Então, isso faz com que esse mercado vai crescendo e coincide em 2017 com a criação das fintechs de crédito. Ah, sim. Que é justamente o modelo que começou muito nos Estados Unidos e que teve essa parada em 2010, que são as plataformas de peer-to-peer lending, que o Banco Central, olhando esse modelo de, o banco, eu tenho uma plataforma que acha o cliente, ela tem tecnologia de crédito, só que ela não pode emprestar, ela faz uma parceria com um banco que vai emprestar, mas eu preciso de alguém comprando esse negócio. E aí tem o FDIC. Sim. Então esse modelo circular, né, de que alguém origina, o FDIC compra e você tem uma plataforma, foi justamente o modelo que o Banco Central se inspirou para escrever as regras das sociedades de crédito direto e das sociedades de empréstimo entre pessoas, que são instituições financeiras que podem emprestar, mas não tem Basileia. Por quê? Porque ela só empresta com capital próprio. É balance sheet lending, né? Exatamente. E aí também, na verdade, eles são um mini banco, né? Eles são ali uma versãozinha light para poder operar e poder fazer essa operação de crédito. Mas você bem descreveu, né? Assim, esse modelo dessa seção, tudo isso já acontecia antes das fintechs de crédito.